Sejam bem-vindos. Entre duas datas simbólicas, o 25 de Abril e o 1º de Maio, o programa Parlamento dá hoje atenção a uma mão cheia de assuntos. Numa altura em que a palavra consenso marca a vida política do país, da Madeira, Alberto João Jardim fala em corte com o PSD Nacional e com o governo de Passos Coelho. O discurso de Cavaco Silva, no 25 de Abril, continua a gerar controvérsia. As dúvidas instalam-se quanto ao futuro da nova estratégia de crescimento e do fomento industrial apresentada pelo ministro Álvaro Santos Pereira. Se esta semana o governo avançar de facto com as medidas de austeridade... Rui Barreto. Bom, o tema que escolhi tem a ver com uma recomendação da Associação Nacional de Municípios Portugueses para que as câmaras municipais apliquem uma taxa turística. Nós consideramos que um setor particularmente importante para Portugal, contribui com 9% da riqueza, mas também na Madeira com cerca de 15%, a aplicação de uma taxa desta natureza, quando as taxas de ocupação na Madeira, que são próximas dos 50%, e quando o REVPAR, a receita média por quarto, anda na ordem dos 32 euros, é uma medida gravosa. E nesse sentido, eu enviei uma carta ao Sr. Ministro da Economia, como também um requerimento a todos os municípios da região autónoma da Madeira, para que se possam pronunciar sobre a aplicação desta taxa e para que evidenciem quais os pontos negativos sobre a mesma. Nós entendemos que este é um momento em que se deve trabalhar, sim, para aumentar a procura e não criar constrangimentos que possam, eles mesmos, constituírem uma perda de competitividade num setor que é manifestamente um dos mais importantes, ou mais importante na Madeira. Da economia regional. Como é que olha para esta declaração, neste momento em particular? Bom, em primeiro lugar, queria dizer ao Dr. Guilherme Silva que o Dr. Alberto João Jardim é um keynesiano, mas foi um keynesiano irresponsável. Porque deveria, neste momento em que nós estamos, é que devia de aplicar o modelo económico do Keynes, mas efetivamente capitulou com a forma como geriu as finanças públicas na região. Podia ter feito um desenvolvimento sustentável, podia ter permitido que a economia e os privados respirassem e atuassem no mercado tinha sido mais desastroso. E garantisse aquilo que são funções essenciais, e quando a economia, sim, o mercado não funciona, o Estado deve ter um papel. O problema é que neste momento em que porventura a economia mais precisava do Estado, o Estado demite-se dessas funções. Mas quero dizer também que este tipo de declarações, e o Dr. Guilherme Silva também disse isso ainda há pouco, causam ou podem causar algum dano. Eu julgo que essas declarações, que são feitas muitas vezes num contexto interpares, poderiam ser feitas por outras pessoas, por outras personalidades do PSD, que não o Presidente do Governo. Há negociações em Lisboa. O ambiente institucional não é um ambiente bom entre o Governo Regional da Madeira e o Governo da República. E este tipo de intervenção ou declarações assentam ainda mais essas relações. E, portanto, julgo que era de bom senso que o Presidente do Governo se demitisse deste tipo de intervenções, tivesse um comportamento muito mais moderado, que o chefe de Governo, que tentasse estreitar o relacionamento que está infelizmente coartado, e que outras personalidades do partido se pudessem pronunciar sobre isso. Também quero dizer que isto é cíclico quando em vez o Presidente do Governo faz estas declarações, porque sabe que se os madeirenses hoje estão a pagar uma dupla austeridade, deve-se ao programa de ajustamento que o Governo Regional assinou com Lisboa. E, portanto, as populações hoje estão a sentir na pele aquilo que são as consequências de uma governação. Ora, o que o Governo Regional pretende é colar as medidas impopulares que provêm de um plano que assinou exclusivamente ao Governo da República, demitindo-se das suas próprias responsabilidades e, como sabe, havendo eleições ainda este ano, colar a responsabilidade e a culpa de todos os males que nós temos na Madeira com o Governo da República, num quadro em que há negociações importantes como a Lei das Finanças Regionais, julgo que não é um momento apropriado para o fazer. Como é que olhou para este pedido de maioria absoluta, dias depois de termos ouvido um Presidente da República pôr de parte qualquer hipótese de antecipação de eleições, de governos de iniciativas presidenciais? Há aqui um excesso de entusiasmo no encerramento de um congresso. Como é que... Os congressos são, por natureza, momentos de alguma exaltação e algum êxtase, não é?
e nomeadamente os discursos de fecho dos congressos são momentos de alguma apoteose e alguns exageros. Aquilo que eu ressalvo é que depois do Primeiro-Ministro ter dito há tempos que se lixem as autárquicas, numa lógica de que primeiro estava o trabalho para o país e não tomar medidas populistas que a pensar nas eleições. Estas declarações do secretário-geral do Partido Socialista têm um pouco a ver que se lixa o país. Quer dizer, o Partido Socialista, é preciso relembrar aqui, o Partido Socialista é um partido que deve assumir as responsabilidades históricas por momentos em que governou o país. E, portanto, se hoje Portugal está sob um resgate, está sob um protetorado, porque vocês chumbaram vai ter, durante até junho de 2014, a presença da Troika em Portugal, com exames regulares de 3 em 3 meses, com tudo o que isso significou de castração, de sacrifícios que os portugueses estão a passar. Que é um partido que está contra o aumento de impostos, mas também não quer dar um contributo para identificar um conjunto de reformas estruturais que são precisas de fazer do lado da despesa. Não há aqui fórmulas, não é possível enganar as pessoas. Nós temos um déficit, nós temos várias formas de o resolver. Mas não devemos fugir às responsabilidades. As pessoas também não considerem que as pessoas são passíveis de se enganar assim com esta validade. O Partido Socialista deve assumir as suas responsabilidades históricas, deve dar um contributo para o país e não estar, eu percebo, um pouco acossado por uma esquerda mais radical que quer que o Partido Socialista rompa com a sua responsabilidade de ter assinado um memorando e por uma bancada que foi selecionada por um conjunto de selecionados do anterior Primeiro-Ministro, engenheiro José Sócrates, e, portanto, tem que harmonizar esse discurso e ser um intérprete daquilo que são vontades diferentes. O que eu acho que os portugueses querem, que o Partido Socialista é um partido estruturante e importante, e que, de quando em vez governa o país, é que esteja à altura dos acontecimentos. E neste momento, o país está sob um protectorado, está sob os ditames da Troika. Este é um momento para arrepiar caminho e aqueles que são partidos do arco da governabilidade e que têm responsabilidades maiores, darem os seus contributos. Não é indo para a rua, pedir eleições antecipadas, com o único objetivo de tomada de poder, que resolve as coisas. E foi isso que o Sr. Presidente da República disse, que eu concordo. O problema do país não é um problema do Governo, é um problema do país. E por isso chegou a altura de nós todos os agentes serem magnânimes e perceber a importância do Estado do Estado. Doutor, em relação a esta responsabilidade, no fundo, esta chamada do Dr. Guilherme Silva em relação ao PS, à sua responsabilidade em consensos num momento tão difícil para o país, queria saber a sua opinião antes de dar a palavra ao Dr. Jacinto em Lisboa. Eu acho que o Partido Socialista é um partido, como estava a dizer há pouco, estruturante, é um partido que governou largos períodos de tempo no país e que foi o partido que trouxe o país a uma situação de pedir resgate em maio de 2011. Foi o partido que negociou aquele programa de ajustamento económico e financeiro. E só houve estabilidade porque há mais dois partidos que, num momento de emergência, corresponderam à chamada de uma situação dificílima e, portanto, subscreveram, caucionando, digamos, os credores para executar um programa. E, portanto, aqui chegado a esta situação e tudo o que isso implica, o Partido Socialista, que foi responsável pela situação que chegou, deve, no meu ponto de vista, e no ponto de vista de uma maioria alargada no país, de dar o seu contributo para resolver a situação. O Governo e o Presidente da República não estão a pedir ao Partido Socialista que caucione todas as medidas que o Governo está a aplicar, mas que se esteja à altura deste momento e que diga, porque não pode fugir às responsabilidades, que diga, em termos de reforma do Estado, onde é que o Partido Socialista está disponível para apresentar propostas. Isto é muito importante, porque neste momento de emergência, perante as instâncias internacionais que vêm fazer os exames regulares e que é preciso estar a negociar, tem muito mais força
tem muito mais força, estando o Partido Socialista, o CDS e o PSD em convergência com medidas para negociar perante a Troika, do que estar só os dois partidos. E isto seria tão importante, porque é diferente dizer perante a Troika, quando se vai negociar, olha, sobre estas medidas, nós temos o Partido Socialista, o CDS e o PSD em convergência. Nestas, nós não temos essa convergência. E, portanto, começar exatamente por aí para nós resolvermos o problema do país. Porque o problema do país não é o problema esta situação em que estamos, não é um problema deste governo. É um problema do país. E uma mera substituição, provocar meramente eleições para substituir o governo, os problemas não se apagam. Eles continuam, persistem. E por isso, não é por acaso, e com isto termino, que quando há pouco tempo o Partido Socialista apresentou na Assembleia da República uma moção de censura, sabe o que é que fez? Fez uma carta à Troika a dizer que respeitaria todos os compromissos que foram assinados pelo Governo português. Portanto, isto é evidência clara. Isto é evidência clara. Isto é evidência clara que há um discurso, há uma deriva populista no discurso para uma tomada de poder que leva a uma responsabilidade do Secretário-Geral. E, portanto, é nesta fase em que se vê os políticos que são magnânimos. Eu acho que há uma fase em que se deve baixar a guarda, estabelecer tréguas e resolver os problemas do país. O povo, a seu devido tempo, vai avaliar este governo, se foi ou não foi um bom governo, e também como vai avaliar o comportamento do Partido Socialista. Quero a sua opinião sobre o discurso do Presidente da República no 25 de Abril, tão criticado e que tem gerado tanta controvérsia. Fala-se muito de que Cavaco Silva falhou aqui o discurso da conciliação e que poderá pôr aqui em causa o seu papel enquanto árbitro na conciliação e na obtenção deste consenso que acabaram aqui de defender. Bom, Eu, em primeiro lugar, quero dizer o seguinte. Algumas pessoas dizem que o Presidente da República tem sido pouco interventivo, não é? Tem falado pouco, tem intervido pouco. E, portanto, quando o Presidente da República considera que numa sessão solene do 25 de Abril deve apelar ao consenso, que deve pedir que se olhe mais para a vertente económica e menos da austeridade, que pede o contributo de todos, critique-no por fazê-lo. Eu acho que o discurso do Presidente da República não foi assim tão distante daquilo que ele fez no início no primeiro do ano. Não foge ao registro. Não foge ao registro. Em sua opinião. Julgo que também esta tentativa de aproximação do Primeiro-Ministro junto do líder da oposição no sentido de convergir, porque diga-se, com toda a bom da verdade, há algumas propostas que o Partido Socialista apresentou que estão aqui neste memorando económico e que são boas propostas. E que a maioria deve valorizar e deve dizer, olha, isto é uma boa proposta do Partido Socialista. E julgo que esta aproximação também tem muito do Presidente da República, tentar, juntamente com o líder da oposição, harmonizar e consensualizar algumas soluções para o país a médio e longo prazo. E, portanto, eu não fiz a análise que vi alguns dizerem que este governo, que a intervenção do Presidente da República capturou... Que o Presidente tinha-se colocado demasiado a um do lado. Não faço essa interpretação. Agora percebo, porventura, alguns setores do Partido Socialista nas vésperas de um congresso, numa tentativa de descolagem e não querendo fazer, digamos, dar o contributo para soluções para o país, este discurso tenha sido aproveitado para fazer esse distanciamento que eu julgo que é artificial. Também não acho que, ao contrário de outros, que quando o Presidente da República faz algumas críticas, que elas sejam críticas veladas ao Partido Socialista. Eu acho que ele faz críticas a todos. Faz ao Governo, faz aos partidos que suportam o Governo. Eu acho que há momentos na história em que nós devemos perceber o exato momento em que estamos, o estado em que estamos, e que só conseguiremos sair dessa situação se conseguirmos juntos encontrar soluções. E depois o povo avaliará com certeza e as pessoas pronunciarão sobre isso. E portanto, não alinho na diapasão que o Presidente da República tentou, foi fraturante, que se colocou ao lado da maioria. Acho sim que há uma intervenção que tem significado político. O Presidente da República afasta
a possibilidade de uma crise política e diz não contem comigo porque considero que este governo tem as condições e no momento em que estamos mal seria se adicionássemos uma crise política, uma crise económica a uma crise política. E não vem nessas palavras o deitar a mão ao governo neste momento? Não. Eu acho que isso pode ser entendido como tal na lógica de que o Presidente da República considera que uma crise política neste momento era prejudicial. Ora, se entendermos se o Presidente da República considera como tal e que isso beneficia, obviamente, a maioria parlamentar que suporta o Governo, eu concordo com essa leitura, mas julgo que ele tentou trazer para reunir esforços para que o país, no momento em que está, consiga encontrar soluções estruturais de médio e longo prazo, que venha o Partido Socialista, quando houver eleições legislativas, governar, haja um compromisso para o país. Que não se esteja a mudar as coisas de quando em vez. O problema não é do governo, há problemas estruturais no país. E eu vou dar apenas um pequeno exemplo. Nós temos que começar a olhar para as coisas com alguma seriedade. Nos últimos 10 anos, as despesas sociais aumentaram 22 mil milhões. As receitas fiscais aumentaram apenas 16 mil milhões. Nós temos aqui um gap de 6 mil milhões. Pergunto, vamos assobiar para o lado? Isto não é problema nenhum. Vamos continuar com o país assim? Nós temos de olhar para os números e perceber, bom, como é que vamos resolver isto? E esteja hoje este governo a governar, esteja amanhã o Partido Socialista a governar, o país é o mesmo, os números são os mesmos. E quer dizer, ou nós conseguimos encontrar sobre algumas matérias, ou conseguimos encontrar sobre algumas matérias. As vossas são mais dispositivas. Soluções de compromisso. E sem gerar crescimento. Deputado, convenhamos. O drama foi esse. Algumas das medidas que se possam vir tomar agora, se amanhã o Partido Socialista estiver a governar, vai beneficiar delas. Porque elas foram feitas num tempo e terão repercussões a médio e longo prazo. Agora, o Partido Socialista não pode. Parece aquele jogador que está a jogar à defesa, enfia 2 autogolos, é substituído, vai para a bancada e fica a criticar os colegas que não conseguiram reverter o resultado. Quer dizer, isto não pode ser. O Partido Socialista é um partido que tem responsabilidades, não é o Bloco de Esquerda nem o Partido Comunista Português. E, portanto, deve dar a sua quota à parte e, olha, se o fizer, o povo um dia vai reconhecer. A contestação à volta do ministro Vítor Gaspar pode abrir uma crise política e deitar abaixo toda esta ideia de consenso que é necessário imprimir na vida política do país? Bom, eu considero que o Ministro das Finanças tem demasiado poder no seio do Governo e no Conselho de Ministros. No Conselho de Ministros. Não é? Nós achamos, e não é por acaso, um memorando sobre a economia, que não é possível levarmos o país a bom termo só olhando para a parte financeira e na consolidação das finanças públicas. É preciso harmonizar isto e calibrar com programas sérios, potenciem a economia, que facilitem o investimento. O ministro Gaspar é compatível com esse plano de estratégia para o crescimento? Normalmente fala-se, eu percebo a sua questão, fala-se que do último Conselho de Ministros, que demorou 11 horas e que os últimos e que o Presidente do CDS e o Ministro dos Negócios Estrangeiros terá travado um combate duro no seio do Conselho de Ministros. Mas devo dizer que não foi só o Ministro Paulo Portas. Foi o Ministro Aguiar Branco, foi a Paula Teixeira da Cruz, foi o Paulo Macedo, foram outros ministros. Espero que se consiga, e eu acho que o CDS tem tido um papel aqui importante, se consiga no seio do Conselho de Ministros, porque o Ministro das Finanças tem uma ascendência e uma força, porque também tem a confiança dos credores em Portugal, se possa fazer ver que isto também não é possível olhando só para a parte financeira. É preciso calibrar e apoiar a economia. Esgotamos o nosso tempo, despedimos até de hoje a 15 dias. Até lá.